Então, eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 1 até ao verso 8. Gênesis 17, de 1 a 8. E nós leremos todos juntos este texto. Gênesis 17, de 1 a 8. O título que está na nossa versão, revista atualizada, é Deus muda o nome de Abraão. Eu gostaria de tratar do seguinte tema: a graça na nossa caminhada. A graça na caminhada. Somos salvos, somos, mas não quer dizer que a graça está restrita ao dia da nossa salvação. Não está. E só volta a se manifestar no último dia. Não, pelo contrário, ela se manifesta durante toda a nossa caminhada. Vamos ler todos juntos esse texto então, Gênesis 17. Lá, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E serei o seu Deus. Esse texto é muito interessante, porque Deus já tinha firmado essa aliança com Abraão desde Gênesis 12, e reforçando essa aliança ao longo da caminhada. Mas agora Deus está mudando o nome de Abraão para Abraão, e está de novo falando da sua aliança com Abraão. Chegou num ponto em que Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, é tempo de você ter uma nova identidade. Você não pode caminhar comigo e permanecer o mesmo. Eu estou te dando uma nova identidade, Abraão, porque agora você vai ser pai de uma numerosa nação, de multidões. Na nossa caminhada é assim também. Chega um momento em nossas vidas em que a gente tem que entender que nós temos agora uma nova identidade. Nós não somos mais os mesmos, não podemos ser mais os mesmos, não queremos mais ser os mesmos, porque não temos condição de voltar para o lugar de onde saímos. Então precisamos assumir a nossa nova identidade de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós de fato precisamos mudar, porque estamos andando com o Senhor, e a vida é uma caminhada. A graça não se restringe ao dia da salvação. Tudo na nossa vida é graça. Tem a graça comum, que cai sobre todos, mas tem a graça especial, que tem a ver, e tudo a ver com a obra redentora de Jesus. E essa graça age na nossa vida quando somos alcançados pelo Senhor, que já nos escolheu, mas ela não está restrita ao dia em que você creu, e depois terá consequências no dia em que Jesus voltar. Não, nós estamos na caminhada, e enquanto caminhamos, precisamos andar com o Senhor, debaixo da graça dele. Sobre caminhar, existe um personagem que de fato me deixa assim maravilhado, que é Enoque. Ele está lá em Gênesis 5, ele está na genealogia dos patriarcas. E Enoque, é interessante que a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém nós sabemos que é o homem que mais viveu. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu ainda 300 anos. Então ele viveu 365 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
Isso aqui é que é muito bonito. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu ouvi isso algumas vezes, esta aplicação que eu achei linda. Foi assim, Enoque ao longo da vida foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Então um dia Deus olhou e falou assim: Enoque, nós já estamos mais perto da minha casa do que da sua, vem para cá, vamos ficar lá comigo. E o Senhor o tomou para si. Nós precisamos almejar esse tipo de caminhada, de andar com Deus debaixo da graça, ao ponto de que Ele se agrade de cada um de nós e nos chame para junto de si. Abraão é um exemplo muito interessante da nossa caminhada, quando somos resgatados pela graça, e então agora caminhamos rumo à perfeição, porque é isso que precisamos buscar. Normalmente quando a gente fala que a gente é chamado para caminhar rumo à perfeição, o primeiro argumento que a gente ouve das pessoas é: mas não seremos perfeitos nessa terra, viu? Se você estiver dizendo isso para se lembrar de que não somos perfeitos e precisamos buscar mesmo perfeição, tudo bem. Agora, algumas pessoas dizem isso como quem estivesse argumentando: olha, já estou me desculpando por não ser perfeito, viu? Qualquer erro que eu cometer é porque eu não sou perfeito, nós só vamos ser perfeitos na glória. Usar esse tipo de argumento como desculpa é até pecaminoso. Sim, não somos perfeitos e só seremos plenamente perfeitos na glória, porém precisamos buscar essa perfeição todos os dias da nossa vida. Nossa vida, e já falamos isso aqui numa outra vez, nossa vida é como a peregrinação de Israel. E a história do povo de Israel, até a entrada da terra prometida, tem a ver com a nossa história. O Egito, nós já falamos muito disso, é um símbolo da nossa triste vida quando escravos do pecado. O povo foi batizado no Mar Vermelho, né? Então é o que Paulo diz, e quando o povo passa pelo Mar Vermelho, ele é liberto, e no deserto ele está caminhando. E quando ele entra na terra prometida, é o cumprimento da promessa. Isso tudo tem a ver com a nossa vida. Quando não tínhamos a Cristo, estávamos escravos do pecado, era o nosso Egito. Quando o Senhor nos resgata, nos chama para si, porque Ele quer chamar, porque o povo estava tão ocupado na escravidão que nem se lembrava do Senhor, e às vezes estamos tão ocupados, vivemos tão ocupados na escravidão do pecado, que não nos lembramos do Senhor também. É por ato de pura graça que Ele nos chama. Então nós passamos pelo nosso Mar Vermelho, nós passamos pelo batismo, pelo símbolo público, quando se trata de adultos, claro, símbolo público de que agora somos exclusivamente do Senhor. E agora, onde estamos? Nós agora vivemos exatamente na caminhada no deserto, mas um dia esperamos entrar na terra prometida, não a Jerusalém desta terra, mas a Jerusalém celestial. Abraão prefigura, ou Abraão é exatamente o retrato da nossa vida. Quando você chega no fim do capítulo 11 de Gênesis, quando você parte ali do verso 38 e 32, somos apresentados a Abraão, que não era cristão, que não estava procurando o Deus verdadeiro, que era caldeu, no meio de caldeus, servindo aos deuses daquele povo. Mas quando começa o capítulo 12, o Senhor chama Abraão. É exatamente o que o Senhor faz conosco. Ele nos chama por sua livre graça, Ele nos escolhe, Ele nos chama de maneira irresistível, quando nem estávamos procurando. E quando procuramos, nós estamos tateando no lugar errado, como se pudéssemos encontrá-lo por conta própria, como diz o apóstolo Paulo. Estamos ali tateando e procurando um Deus que não é o Deus das Escrituras, porque na verdade, antes de Cristo se revelar a nós com a sua graça, os deuses que procuramos são deuses que a gente imagina. Estou procurando Deus, e Deus é assim, Deus é assado, Deus é dessa maneira. E é muito comum que seja assim. Às vezes vamos discutir os preceitos de Deus, e a gente às vezes fala de algumas coisas que Deus requer de nós, e alguém vai dizer: mas o Jesus que eu creio não é assim do jeito que você está falando. Olha, se eu estou pregando a Bíblia, estou mostrando o caráter do Senhor baseado na Bíblia, e alguém diz que não crê no Senhor daquela maneira, ele não crê mesmo em Jesus, ele crê num ídolo que ele inventou e que ele pôs o nome de Jesus. O Jesus das Escrituras se revela nas Escrituras, seu caráter está todo revelado aqui. Então ele vem ao nosso encontro exatamente como fez com Abraão. Ele, por sua pura iniciativa, chama Abraão. Abraão acaba de ser chamado, mas Abraão não é um homem perfeito. Quando ele vai peregrinar no Egito,
já ali no verso 10 do capítulo 12, começa ali. Qual é a proposta dele para Sara? Olha, Sara, você é muito bonita. Se perguntarem quem você fala que você é minha irmã, para que não me matem, porque você é muito bonita. Tá bom. Isso aqui é muito desafiador, porque Sara devia ser de fato muito bonita, porque ela já não era novinha não, aqui não, né? Nada novinha. Então Sara devia ser espetacular. Mas o problema aqui é a falta de confiança no Senhor. E de fato, talvez houvesse muito pouco tempo que o Senhor tivesse vindo ao encontro dele. E nós somos assim. A confiança no Senhor vem com a convivência com o Senhor. A confiança no Senhor vem com o andar com o Senhor. Alguns andam mais depressa, alguns correm mais rápido para os braços do Senhor. É por isso que às vezes você tem cristãos de 10 anos que não tem a maturidade de um cristão com 3 anos de fé, porque aquele de 3 está correndo atrás, ele quer andar com o Senhor, e o outro está ali, assentado e tal. Mas Abraão, ele não confia no Senhor aqui, ele ainda é Abrão. Ele tem medo, mas o Senhor o faz prosperar, o abençoa de tal maneira que ele e o seu sobrinho Ló têm que se separar. E entenda então que as bênçãos que o Senhor nos dá, Ele dá porque Ele quer. Porque se olharmos para nós com honestidade, nós vamos ver que nós não servimos ao Senhor de maneira que Ele tenha que nos abençoar. Não é, Ele nos abençoa por livre graça. Com Abraão não é diferente. Com Abraão não é diferente. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã e nos promete a Jerusalém celestial. Vê como há pontos de contato entre a nossa vida e a vida de Abraão. O Senhor, mesmo com Abraão tendo errado, pecado, mentido para salvar a sua pele lá, sem confiar no Senhor, o Senhor ainda derrama bênçãos sobre a vida dele. O Senhor nos prometeu a terra prometida, e se você já foi alcançado pela graça de Jesus, ela não te será tirada, mas você será mudado. Mas você será mudado. Abraão se torna um homem próspero, se torna um homem que tem muitas vitórias também. Muitas vitórias. Seu sobrinho é levado cativo e Abraão tem força suficiente para resgatar o seu sobrinho. E agora nós chegamos no verso de número 18 aqui, e Abraão se encontra com o próprio Senhor. Melquisedeque é tipo de Cristo, e Melquisedeque abençoa a Abraão. Abraão tem mais uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele está se aprofundando em conhecer o Senhor, aí no verso 14, 18 do capítulo 14, tá? Ele está se aprofundando em conhecer o Senhor. E então no capítulo 15 Deus vem e anima Abraão. É uma crescente aqui de manifestação de Deus com Abraão. O Senhor Jesus se manifesta no Velho Testamento, é Cristo no Velho Testamento, abençoa Abraão, e agora Deus vem animar Abraão. E mais do que isso, nós já falamos sobre esse capítulo 15 aqui, e ele é maravilhoso, porque mais uma vez o Senhor reforça a sua aliança com Abraão, com um ritual lindo, que é um ritual em que os animais são partidos no meio, e as bandas dos animais são postas de um lado e de outro, e aqueles que vão firmar uma aliança, eles passam no meio dos animais. Na verdade, esse é um costume dos tempos bíblicos, que é assim: os animais eram partidos no meio para firmar uma aliança muito séria, e uma banda do animal era posta de um lado, outra banda do outro, dos animais, formava-se um corredor com aquelas bandas, e as duas partes aliançadas passavam no meio das bandas. Teve um sermão só sobre isso aqui há tempos atrás. E quando os dois passavam, eles estavam dizendo: se eu quebrar a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Mas aqui acontece algo interessante. Deus passa no meio dos animais firmando aliança, mas não requer isso de Abraão. Abraão não passa. Por quê? Porque aqui Abraão está descobrindo uma coisa maravilhosa, e nós estamos descobrindo uma coisa maravilhosa. A aliança de Deus conosco é sustentada por Ele e é garantida por Ele, porque se dependesse de nós, nós não sustentaremos a aliança. Vê que tudo isso é graça. Deus nos chama por graça, Deus nos sustenta por graça, nos perdoa dos nossos pecados por pura graça, sustenta a aliança por graça, porque por nossa conta nós não poderíamos sustentá-la. E aí vem o episódio de Sara e de Agar, que Paulo vai dizer que são duas alianças lá na frente. Infelizmente, Sara propõe para Abraão que ele
possua a sua serva, para sim haver descendência, porque apesar de Deus ter prometido para eles, eles entenderam que estava demorando demais e eles tentaram dar um jeitinho ali. Tentaram dar um jeito. Olha que interessante, quando mais o Senhor se revelou a ele, animando na pessoa do próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade de Melquisedeque, e firmando uma aliança e dizendo: eu garanto a aliança. Depois desse negócio todo espetacular, vem essa queda de Abraão, porque Abraão tinha que ter dito para Sara: não, Sara, Deus prometeu, nós não vamos fazer isso. Mas Abraão não é diferente da gente. Quantos momentos especiais com o Senhor, quantas palavras maravilhosas, quantas leituras bíblicas que nos enchem o coração, quantos encontros maravilhosos, e de vez em quando a gente vacila. E de fato, Ismael nasce e se torna um problema para eles, por pura desobediência. Ainda assim, o Senhor não anula a sua aliança. O Senhor não anula a sua aliança, muito pelo contrário. Nós vamos entrar no capítulo 17, em que o Senhor reforça a sua aliança com Abraão. Foi o texto que nós lemos. Foi o texto que lemos. Deus não tinha uma aliança com Agar. Deus não tinha uma aliança com Ismael. A aliança do Senhor era com Abraão e Sara, sua mulher, e o filho que viria dos dois. É assim que Deus tem aliança com a gente, honrando aquilo que Ele mandou. É marido e mulher, a aliança está ali, e os filhos. Não pode ter uma terceira pessoa nesse negócio, não. Então, no tempo oportuno, o Senhor mesmo aparta a serva de Sara deles, e Ismael também, e eles vão viver em outros lugares. Agar, ela casa seu filho com uma filha dos ismaelitas e segue a vida, porque a aliança não era com eles. Ainda assim, apesar da incredulidade de Abraão, Deus vem no capítulo 17, reafirma a sua aliança com Abraão. É como se dissesse: Abraão, a aliança que eu fiz com você no capítulo 12, no capítulo 15, está valendo. Você pecou, você errou, mas eu não revoguei a minha aliança. Deus não revoga a aliança dele. E que bom que a aliança não depende de nós, senão nós estaríamos perdidos. Perdidos. Totalmente perdidos. E agora, além de mudar o nome de Abraão, além de mudar a identidade de Abraão, Deus institui o selo da aliança, que é a circuncisão. Que é a circuncisão. Isso é importante. Quando temos uma aliança com o Senhor, essa aliança precisa ser pública. As pessoas precisam saber. Há marcas distintivas de um cristão. Começa com o batismo, mas se estende pelo nosso testemunho, pela nossa vida afora, pela transformação, pela mudança. Então Deus muda também o nome de Sarai para Sara, porque o negócio é com a casa, a aliança é com a família. Então, obedecendo a ordem do Senhor, Abraão pratica a circuncisão. Circuncisa todo mundo. Todo mundo. E aí, o Senhor vem de novo a Abraão para reforçar a promessa de que ele teria um filho. Não julgue Abraão, tudo que acontece na vida dele é espetacular demais. Como que um homem de 99 anos ia conceber uma criança, uma mulher de 89? Não os julgue. Parecia mesmo impossível. A Sara, mesmo argumento: olha, as regras das mulheres já passaram. Mas eu disse: mas é com vocês que eu tenho uma aliança. É com vocês, ao ponto disso ser motivo de riso, né? Sara se ri, e por isso o nome do menino é Isaac. Por isso o nome do menino é Isaac. Abraão tem um momento de intercessão maravilhoso aqui diante do Senhor, intercedendo por Sodoma e Gomorra, por causa de Ló, e talvez por causa da cidade mesmo em si, mas o fato é que era por causa de Ló. Ele intercede, mas não havia nem 10 justos ali.
Nossa vida é uma vida que precisa viver com intercessão mesmo. Precisamos interceder, precisamos buscar, precisamos clamar. É isso que a gente faz. No verso 20, Abraão vai peregrinar em Gerar, tá? Foi para a terra do Negueb, habitou por ali, e acontece de novo de aquele trato de Abraão com Sara ainda está valendo. Sara, se te perguntarem, diz que você é minha irmã. Mas Abimeleque foi avisado pelo Senhor. É muito interessante porque Abraão já tinha tido inúmeras experiências com o Senhor, reforço de aliança e tudo, mas ainda assim ele incorre no mesmo erro. Isso se parece com a gente. Quantas experiências, quantos momentos especiais, quantas histórias lindas, e às vezes descuidamos e caímos no mesmo erro. Mas a graça está presente na caminhada, e Deus mais uma vez vem ao nosso encontro. No capítulo 21 nós vemos que, apesar de todos os erros de Abraão, não obstante todos os erros de Abraão, o Senhor lhe concede o filho prometido. Aqui tem uma aplicação muito interessante. Não é por sua causa que Deus cumpre as promessas dele, é porque ele prometeu. Não é por sua causa que Deus cumpre as promessas dele, é porque ele prometeu. Ah, Senhor, faça isso, porque o Senhor está vendo, eu sou assim, eu sou assado. Se Deus fosse pesar na balança o de bom que a gente faz e o de mal que a gente faz, ele ia falar, está revogado. Mas não é assim que Deus faz, e a graça se manifesta na caminhada exatamente assim. Deus não nos abençoa por causa da nossa fidelidade, Deus nos abençoa porque Ele é fiel. Deus não nos salva pela nossa fidelidade, é graça. Deus nos salva porque Ele é fiel, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos chamou, e Ele vai cumprir isso tudo. Isso pode até nos humilhar, mas também é maravilhoso. É maravilhoso porque nos garante que não nos perderemos, porque depende do Senhor. Mas também não é justificativa para que não busquemos santificação, porque Deus não trabalhou assim com Abraão. Deus então dá um filho a Abraão, separa Agar e Ismael, porque eles não eram da promessa, e então o Senhor vai requerer de Abraão algo tremendo. Verso 22, e é isso aqui que vai mudar a vida de Abraão. Deus prova Abraão. O que Deus pede para Abraão? Abraão, quero seu filho. Sabe o filho que eu te dei? O filho que você esperou? O filho que só veio nascer quando você tinha 100 anos? Já desesperançado? Pois é, Abraão, eu quero. Sobe o monte, sacrifica seu filho. Sacrifica seu filho. E Abraão subiu. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que Abraão, de alguma maneira, esperava que Deus fosse prover mesmo alguma coisa. Tanto que quando Isaac pergunta, ele fala assim: Deus proverá, meu filho, Deus proverá para si. Mas esse evento maravilhoso gera um efeito tremendo na vida de Abraão. Desse momento em diante, Abraão verdadeiramente é um homem mudado. Ele é um homem mudado. Daqui para frente, nós não temos relatos de deslizes de Abraão, deslizes. Claro que vai entrar a história de Isaac, porque está na hora de entrar um novo personagem aqui. Abraão já estava velho, mas não temos mais relatos da vida de Abraão em que ele comete aqueles erros tão pesados que ele cometeu. E não é por causa da sua velhice, porque entenda uma coisa: a velhice não mata o velho homem. Quem mata o velho homem é Jesus. A velhice não nos purifica de pecados. Quem purifica é Jesus. Tem gente que pensa, fulano vai envelhecer, vai largar aqueles velhos hábitos. Aí é como disse Nelson Rodrigues, né? Os canalhas também envelhecem, porque
porque não é a idade que nos santifica, é Jesus. Não é a idade que nos limpa, é Jesus. E aqui Abraão não mente mais, não tem relatos dele mentindo para salvar a sua vida, ou o que quer que seja. Não tem relatos dele tentando pegar atalhos para ajudar a Deus, porque nesse momento em que Deus prova Abraão, duas coisas interessantes acontecem. A primeira é: Abraão estava disposto a entregar o que ele tinha de mais excelente para o Senhor. Quando nós chegamos nesse nível, a nossa vida muda mesmo. Mas existe aqui uma revelação preciosa do Senhor que aponta para Jesus, que é o cordeiro que o Senhor provê para tomar o lugar de Isaac, para que Isaac não morra. Quando esta revelação messiânica se torna clara na mente de Abraão, Abraão nunca mais é o mesmo. Abraão não é mais o mesmo. Sim, o próprio Senhor já havia aparecido a Abraão e o havia abençoado na pessoa de Melquisedeque. Sim, o próprio Deus tinha passado com o seu fogo no meio dos animais, reafirmando a aliança. Sim, o Senhor havia visitado Abraão, os anjos foram hospedados por Abraão. Mas foi o vislumbre da cruz que mudou a vida de Abraão. O vislumbre do sacrifício remidor. Mais do que sacrifício remidor que nos comprou de volta, o vislumbre do sacrifício vicário, substitutivo. Quando isso entrou no coração de Abraão, Abraão se tornou um homem novo. A graça na caminhada nos mostra que a nossa caminhada é um amadurecimento constante. Sim, não queríamos, mas ainda pecamos. Anthony Huckman, um escritor cristão muito abençoado, disse algo interessante. Ele disse assim: olha, tem uma argumentação dele num capítulo do seu livro O Cristão Toma Consciência de Si Mesmo, que é: olha, o cristão peca e o não cristão peca. Qual é a diferença então? A diferença é que para o não cristão, pecar é um estilo de vida, e para o cristão, pecar é um acidente. O não cristão peca e não tem o que fazer. O cristão, quando peca, é incomodado pelo Espírito Santo de Deus, se arrepende, vai à confissão e é perdoado. Então precisamos amadurecer. Toda a nossa caminhada é graça. Tudo que Deus te dá é graça. Deus te chamou como Ele quis, exatamente como Ele fez com Abraão. Deus firmou uma aliança com você porque Ele quis, exatamente como Ele fez com Abraão. Deus te deu promessas de salvação, de vida eterna, de uma nova vida, de um corpo glorificado, porque Ele quis, exatamente como as promessas que deu para Abraão. É graça. Deus te deu uma família, te deu descendência, te deu filhos, porque Ele quis, e isso é graça. Ele não deu, também é graça, porque glorifica o nome dEle de alguma maneira. Deus te deu uma saúde de ferro e você nunca passa por lutas, é graça. Você passa por lutas nesta terra e por enfermidade, também é graça. A gente pode não entender, mas Deus será glorificado nisso. Quer seja pela transformação na sua vida, com o caráter sendo moldado naquelas dificuldades, quer seja por uma cura espetacular que vai ser testemunho para o mundo, não importa, Ele será glorificado em qualquer circunstância das nossas vidas, porque o negócio não é o caminho, o negócio é a chegada a Jerusalém Celestial. A questão com Abraão nunca foi se ele seria um homem assim, muitíssimo bem sucedido e absolutamente sem erro ao longo da vida. Não, a questão é: Abraão, você vai caminhar em direção a mim, vai crescer em santidade e um dia vai habitar comigo. É exatamente o que acontece conosco, é exatamente o que aconteceu com o povo de Deus. O deserto nunca foi o alvo sempre foi a terra prometida. Isso aqui é deserto, isso aqui não é o alvo, isso aqui é só o caminho. O alvo é a terra prometida para nós. O alvo é a terra prometida. Deus nos dá graça na caminhada, porque tropeçamos e Ele nos levanta, porque erramos e Ele nos sustenta, porque duvidamos e ainda assim Ele continua a cuidar de nós,
porque às vezes temos atos de infidelidade e Ele permanece fiel, e isso é absoluta graça. E uma das coisas interessantes da graça é a doutrina da eleição incondicional. Você não atraiu a Deus porque você é uma pessoa muito maravilhosa. Ele te amou porque Ele quis te amar, e a mim também, e isso é graça. Não havia nada em nós que nos fizesse tão excepcionais assim. Tão excepcionais assim. Nada. Mas Ele nos amou, e isso é graça. E agora estamos caminhando com Ele, e isso é graça. E uma das coisas que Satanás tenta fazer conosco ao longo da caminhada é dizer: desiste, você errou. Mas o que temos que entender é que não precisamos desistir, porque aquele que nos sustenta não mudou, não erra, não falha e não nos abandona, uma vez que fomos chamados. Agora, o que isso deve gerar em nosso coração? Deve gerar aquilo que no momento devido foi gerado no coração de Abraão. Senhor, o Senhor quer o melhor que eu tenho? O Senhor quer aquilo de melhor que o Senhor já me deu? Toma. Gratidão. E a certeza de que se Deus está pedindo, ou Ele vai restituir, ou Ele vai dar algo melhor, ou eu não preciso disso mesmo, mas Ele está fazendo melhor. Vamos olhar para as nossas vidas. Não é um sermão de 3 pontinhos, 4 pontinhos, 2 pontinhos, é um sermão reto, né? Vamos olhar para as nossas vidas. Você já se rendeu à graça de Jesus? Se não, querido, você precisa. Se você ainda não entende, você precisa buscar aprender mais, porque viver debaixo da graça do Senhor é algo absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E não para no momento em que a gente levanta a mão. Tem até uma música aí do cancionário evangélico, né? Basta só um levantar de mãos para toda a sua vida melhorar. Não, não é assim não. O levantar de mãos ou ficar de pé, isso é um começo de algo maravilhoso novo, mas é só o começo, é o start. O Senhor tem muito mais para nós do que o dia especial em que a gente se aliançou com Ele, o recebeu, ainda que agora a gente saiba que Ele veio ao nosso encontro. Ele tem mais para todos os dias da nossa vida, para cada dia. Vivemos por graça, andamos por graça. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Foi fé. Nós também precisamos crer, para que a justiça seja imputada em nós. A justiça que é imputada em nós é Deus colocar em nós aquilo que nós não tínhamos naturalmente em nós, mas agora temos. E ser justos não tem a ver com sermos bonzinhos, tem a ver com uma declaração forense, jurídica, judicial do Senhor. Ele está nos declarando justos porque Cristo cumpriu a pena por nós e nos redimiu. E agora vivemos debaixo da graça. Erramos, mas como Abraão, o Senhor nos levanta. Erramos, às vezes, eventualmente, tristemente, lamentavelmente, mas a aliança continua sendo sustentada por quem pode, que é o Senhor. É o Senhor. Então viva debaixo dessa aliança. Creia, não deixe o inimigo das nossas almas usar a boca de alguém para dizer: olha, você errou, acabou sua vida cristã, acabou tudo. Veja os erros de Abraão, seus pecados, e o Senhor não o jogou fora. Se o Senhor te resgatou, você está resgatado. Olhe para você. Mas essa verdade precisa gerar no seu coração alegria, gratidão, mudança de vida, mudança de identidade. A graça está firmada sobre a soberania de Deus. Deus nos escolhe porque quer, e uma vez que Ele nos salvou, isso não pode ser revogado. Porque se a minha vontade revoga a salvação de Deus para a minha vida, 2 problemas nós temos: não há graça, porque a minha vontade revoga a graça, e Deus não é soberano, porque a minha vontade é capaz de revogar a soberania de Deus, e não o é. Deus é soberano, e por ser soberano, escolhe quem quer, como quer e por que quer, e Ele tem suas razões que eu não consigo compreender. O que eu tenho que fazer é viver uma vida agradecida, porque Ele se revelou com graça na minha vida. E agora que eu estou percebendo
que todos os dias da minha vida são graça, e que a graça se revela em cada dia do meu caminhar, isso deve gerar em mim a nova identidade em Cristo. Aquela que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Nós agora somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa nova identidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não basta saber que eu mudei, eu preciso contar isso para os outros e fazer com que os outros saibam que eles também podem mudar. A graça se manifesta em todos os passos da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, até que um dia nós vamos adentrar os portais celestiais. Você não está abandonado, não está deixado à sua própria sorte, sequer está deixado à sua própria vontade. Às vezes fazemos a nossa vontade que contraria a vontade de Deus, mas isso não é capaz de frustrar os planos do Senhor. Uma coisa que o cristão bíblico tem é segurança da sua salvação, mas a segurança da salvação não é aquilo que nos dá o direito de fazermos o que quisermos, é aquilo que produz em nós o desejo de santidade e de vivermos da melhor maneira para a glória de Jesus, de tal maneira que se tiver que devolver Isaac, a gente devolve. Olha para você, você tem dúvidas sobre a sua salvação? Mas se Cristo te resgatou um dia, se o seu abrir de coração foi real, você não tem mais que duvidar. Vamos olhar para nós e agradecer por essa segurança. E se você não a tem, clame ao Senhor. Quem sabe esta é a noite em que Ele vem ao seu encontro e a graça fará sentido no seu coração. E saiba que tudo é graça. Abrimos os olhos pela manhã, é graça. Caminhamos, é graça. Vivemos, é graça. Trabalhamos, é graça de Deus. É pura graça. É graça, irmão. Superabundante graça. Deus se revela em cada ato da nossa vida. Peça a Ele para abrir seus olhos, para você enxergar a graça e o mover dele em cada ato da sua vida, em cada momento da sua vida. Esse tem sido o nosso problema. Às vezes saímos da igreja e quando estamos naquele ambiente lá fora, nós simplesmente nos comportamos como os lá de fora. Nossos olhos se fecham para a graça e não podem. Um dia estive numa igreja e tinha algo muito interessante escrito na porta de saída, em cima da porta quando a gente ia sair. E eu gostei tanto que coloquei na igreja que eu pastoreava na época. Logo acima da porta, quando você estava saindo, você tinha que se deparar com a frase: você está entrando num campo missionário. Quando você sai daqui, não é para viver como todos vivem lá fora. Quando você sai daqui revigorado pelo Espírito para compartilhar da graça para quem está lá fora. É campo missionário mesmo. Queridos, que nós sejamos inundados pela graça, entendendo que tudo da nossa vida tem a ver com a graça do Senhor. Poderíamos estar perdidos, louvado seja o Senhor que não estamos. Onde estaríamos se não estivéssemos aqui? Não quero nem saber. Se eu não estivesse na presença do Senhor, eu estava caminhando para o inferno, então eu não quero saber disso. Eu só quero saber, e o que importa para mim é que Cristo me sustenta e permanece fiel, mesmo quando eu não sou fiel. E eu vou morar na eternidade, e ninguém pode me tomar essa tão grande salvação. Então o que deve existir em meu coração é profunda alegria, porque sou salvo. Eu não serei salvo, eu sou salvo, porque promessa do Senhor é tão certa e tão garantida, é tão maravilhosa a promessa do Senhor, que eu não terei, eu já tenho. Eu não terei o céu, eu já tenho. Eu não serei santo, eu já sou. Eu não serei salvo, eu já sou. E ninguém pode tirar isso. E eu queria que você terminasse esse culto, e que nós terminássemos agradecendo a Deus pela graça e pela tão grande salvação. Tão grande salvação. Nós vamos orar para encerrar esse momento.